Olá pessoal, que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um. Vamos iniciando aí mais uma aula do nosso módulo de soteriologia, a doutrina da salvação. Estamos aí na aula de número 2. Atenção, você que é matriculado, tem seu livro, pega aí o papel, caneta, principalmente a caneta, pode fazer inclusive e deve, fazer observações no livro. E será muito importante as observações, anotar as observações é sempre muito bom, porque quando você pegar o livro, você, para rever alguma coisa, você terá aí um norte, uma direção para onde você vai direcionar os seus estudos ou relembrar alguma coisa. Isso é muito importante. Hoje nós vamos falar dentro de soteriologia. Nós vamos dizer aqui a respeito de arrependimento, confissão e perdão, regeneração espiritual, a imputação da justiça de Deus, na nova criatura, em seus filhos. Vamos ainda falar de adoção de filhos e santificação. Para quem tem o livro, nós estamos na página, nosso estudo começa aí na página de número 143. Tudo bem? A nossa escola Teólogos, ela está nesse período dando aulas com o livro Cetadeb, ok? Livro Cetadeb, quem ainda não conhece, pode pesquisar aí, tem um excelente conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Hoje, então, nós vamos começar com arrependimento. Se você ainda não viu a aula 2, volta a aula 1, Essa é a 2, volta lá na aula 1 e assista a nossa aula para você ter um estudo mais completo. Então, pessoal, o que é arrependimento? Não tem como falar de salvação sem arrependimento, assim como as outras coisas, Nós falamos de regeneração, falamos de fé na outra aula, propiciação, enfim, graça. A salvação é algo muito completo e não tem como falar de salvação sem falar de muitas dessas coisas e, inclusive, de arrependimento. Porque alguém só será salvo se arrepender-se de seus pecados. É uma condição indispensável para a salvação. Então, eu grifei aqui no meu livro, você pode fazer isso também. O arrependimento, pois, é uma doutrina básica quanto à salvação. Jesus nos ordenou o seguinte, leia aí, dá uma pausa, você que não tem o livro, leia Lucas 24, versículo 47. Para quem tem o livro, o versículo está aí nos comentários desse assunto. Jesus disse assim: em meu nome, o escritor Lucas disse que Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que era para pregar? Arrependimento e remissão dos pecados. A salvação só acontece depois que o pecado da pessoa é remido, é apagado. Nós falamos aqui na aula passada sobre esse assunto. Mas para que isso aconteça, para que o pecado seja apagado, expiado, o termo teológico que nós usamos, que a Bíblia menciona, nós falamos na aula 1, é remissão de pecados. Para que uma pessoa tivesse seu pecado expiado e ela fosse remida, antes disso é necessário o arrependimento, correto? Então, sem arrependimento não existe remissão de pecados, é necessário arrepender, isso Jesus nos ensinou. O verdadeiro arrependimento, ele conduz à convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e também a conversão do pecado. Quem arrepende de verdade abandona, quem arrepende de verdade confessa, quem arrepende de verdade se converte, ou seja, muda. Então, não adianta o mentiroso, quando sempre vai falar de pecado, eu costumo usar esse exemplo, em relação à mentira, não adianta o mentiroso dizer que se arrependeu se amanhã ele continuar mentindo, ou seja, ele não arrependeu coisa nenhuma. É necessário ele mudar o seu posicionamento, abandonar a mentira e passar a falar a verdade, se de fato ele se arrependeu. E é necessário o arrependimento genuíno para que a pessoa alcance a sua salvação, para que ela seja um salvo em Cristo Jesus.
O verdadeiro arrependimento é obra de Deus, ele é gerado por Deus em nós. Tá? Toda a conversão, todo o processo de salvação. Lembra no vídeo 1, a gente sempre vai fazer referência de uma coisa e outra, porque afinal é algo que uma coisa completa a outra, não tem como falar de salvação sem arrependimento, enfim, né? Eu já trouxe essa abordagem aqui para vocês. Então, como nós dissemos no outro vídeo, nós vamos entender que sem arrependimento não há genuína conversão. E não só há genuína conversão se Deus provocar isso, se Deus provocar essa conversão, se Deus gerar o arrependimento na pessoa. E o que vai mostrar que uma pessoa está errada e que ela precisa se converter, que ela precisa se arrepender? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é capaz, é essa espada, é essa semente, né, que vai entrar no coração e produzir frutos. É essa espada que vai penetrar, vai causar contrição no coração da pessoa e ela vai se arrepender de seus pecados. Por isso que uma das mensagens mais importantes para o pecador é que ele é um pecador. A gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém em relação a isso. É importante mostrar o pecado para que a pessoa tenha os seus olhos abertos e possa então se arrepender de seus pecados, né? Uma das características sempre presente nos verdadeiros avivamentos é o arrependimento profundo. Sempre que houve avivamento, sempre que houve renovo, sempre que houve um povo voltado para a palavra, houve arrependimento profundo. Isso aqui me lembra os tempos do rei Ezequias. Assim que o seu pai morreu, Ezequias, que tinha um coração voltado para Deus, buscou voltar à utilização do templo, voltou a acender as lâmpadas. A Bíblia conta essa história. Como eu não deixei aqui separado para vocês, se eu não me engano, é 2 Crônicas, capítulo 29, tá? 2 Crônicas 29. Então, nesse relato desse avivamento, a Bíblia relata muitos avivamentos, neste também houve contrição de pecados, houve um sincero reconhecimento de seus pecados. O rei Ezequias, juntamente com os sacerdotes, juntamente com todo o povo, voltou-se para Deus e Deus reavivou, Deus reanimou a fé do povo. Exatamente, né? 2 Crônicas, capítulo 29, para quem quiser ler esse relato. Não há avivamento sem verdadeiro arrependimento. Outros exemplos, agora estes aqui estão no livro. Aqui traz o exemplo de Davi, que se arrependeu de maneira sincera diante de Deus, do seu pecado que ele cometeu. Nós temos aqui o exemplo também do filho pródigo, que voltou. Aí já é o arrependimento como conversão. O filho pródigo volta para a casa do pai. Não adiantava nada. Olha como é que o arrependimento tem que ser algo completo, senão ele não é arrependimento. Não adiantava nada o filho pródigo dizer assim: poxa vida, na casa do meu pai há pão, na casa do meu pai eu estaria melhor. Não adiantaria nada ele pensar isso, mas continuar na mesma vida. Não ia resolver nada. Então, o arrependimento verdadeiro não é apenas o reconhecimento de que está errado. Isso não basta. A pessoa não arrependeu, ela sentiu remorso. O arrependimento é aquilo que eu fiz quando eu entreguei a minha vida para Jesus. É o que você fez quando você entregou a sua vida para Jesus. Eu pensei assim: eu estava errado. Nós pensamos: eu estava errado. Eu não deveria estar praticando aquilo. Me arrependo. Não vou fazer mais. E sigo a minha caminhada em Cristo. Isto é o verdadeiro arrependimento, ok? Próximo ponto aqui, próxima abordagem nossa dessa aula é confissão e perdão. Vamos lá para a página 144, alunos que têm os seus livros. Observe isso aí, o que está escrito no primeiro parágrafo é importantíssimo. No sentido bíblico, confissão não se refere primeiramente a confessar o pecado, a confessar pecados. A confissão não é apenas chegar lá e falar o erro que você cometeu. Significa concordar com o que Deus diz sobre nós e dele na sua palavra, bem como reconhecer os nossos pecados e faltas como sendo nossos e admitir os nossos erros, pecados e declarados. Não é apenas confessar, a referência que eu fiz aqui é o filho pródigo.
Não é só chegar lá e tudo bem, eu errei, eu pequei e bola para frente, toca para frente. Não, é reconhecer, voltar, não praticar mais. Lembra, é claro, daquela palavra que Jesus disse para a mulher, foi pega no adultério, vá e não peques mais. Não é só ir embora e entender, beleza, eu errei. Não faça mais, converta-se, mude a sua opinião. Isso é confissão dentro do entendimento bíblico. É a renúncia ao pecado. Provérbios 28, versículo 13 diz assim, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O versículo não está escrito aqui no livro, e eu acho que seja muito importante a gente fazer essa leitura. Então você dê uma pausa no vídeo e procure, né, na sua Bíblia aí, se der tempo de você, enquanto eu você encontrar também. Está escrito assim o texto de 28, verso 13 de Provérbios. Quem encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e abandona, o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é só reconhecer. Tem gente que reconhece, mas encobre, né? Deixa eu esconder isso aqui que eu fiz, pronto. Confessar e deixar. E aí você vai, quando a gente vai falar de perdão aqui, a gente já vai falar sobre essa questão aqui em confessar. Mas é necessário confessar, é necessário falar que você errou. Já quis o perdão da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai, mas da sua mãe? Já quis o perdão de alguém, mas não foi lá e confessou? Não adianta, você não vai conseguir ter o perdão dessa pessoa. De Deus é a mesma coisa, da igreja o mesmo. Se eu quero o perdão, eu preciso confessar que eu errei. Puxa vida, pessoal, eu errei, não deveria ter feito isso. E aí você vai lá, confessa e abandona. E aí consegue o perdão, que é o nosso próximo ponto aqui. O perdão, tá? A condição exigida por Deus para este perdão é a conversão do pecador. Atos 3, versículo 19, tá? Para que alguém consiga o perdão de Deus, é necessário se converter. A Bíblia diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quer de fato o perdão de Deus? Se arrependa e se converta. Alguém deseja o perdão de Deus? Não é só reconhecer, não é só confessar também. É necessário arrepender-se e mudar de posição. Para que alguém alcance o perdão, é necessário mudar de posição. Porque Deus sabe se a pessoa vai pecar de novo ou não. Deus não é presciente. Ainda nessa lição de salvação a gente vai falar sobre a presciência de Deus. Deus não é presciente, ou seja, Deus não sabe as coisas antes delas acontecerem. Pois então, se Ele sabe dessas coisas antes de acontecer, Ele sabe se a pessoa vai continuar no erro ou não. Ele é capaz de perdoar, mesmo sabendo que a gente vai tornar a pecar. Porém, Ele quer de fato que a gente se converta. E não que a gente tenha, né, na mentalidade aquilo, não, eu vou pedir perdão, é de praxe, né? A oração do Pai Nosso, é de praxe eu pedir perdão, então Senhor, me perdoa, aí eu volto a praticar os meus erros. Eu não posso aceitar uma coisa dessa, né? E Deus não aceita isso. É necessário a verdadeira conversão. O que é exigido para o perdão, diz aqui, eu estou na página 145, atenção quem tem o livro, né? Quem é matriculado tem o livro. O que é exigido para o perdão? A fé em Deus. Isso aqui estamos falando do perdão concedido por Deus. Se eu não tenho Cristo como meu Salvador, se eu não temo a palavra do Senhor, se eu não ajo por fé, se eu não acredito em Deus, como diz esta palavra aqui, não há perdão para mim. Muitas vezes as pessoas ficam com a consciência pesada de alguma coisa que fizeram. Vamos falar de um homem que ainda não conhece Jesus, não é salvo em Cristo, como eu e você, né? Como nós somos. Como é que essa pessoa se comporta? Puxa, eu não devia ter feito aquilo. Lá do céu Deus já libera automaticamente o perdão para essa pessoa? Não, isso não existe. É necessário a pessoa estar em Cristo para haver o perdão para ela.
tá? Isso é importantíssimo que se saiba disso. Regeneração espiritual. Após a confissão, após o arrependimento, Deus vai restaurar a vida espiritual daquela pessoa, porque sem Cristo nós éramos mortos em nossos delitos e erros, mas agora em Jesus somos vivificados e nossa vida espiritual é retomada através da fé em Deus. Somos justificados pela fé. Na página 146 nós vamos falar sobre imputação da justiça de Deus. O que é imputar a justiça de Deus? É como colocar crédito na nossa conta. É o lançamento do creditamento da justiça de Deus ao nosso favor. Alguém antes pecador, alguém antes que errava em suas ações, era totalmente inclinado às ações da sua carne e automaticamente ele era condenado ao inferno. Arrependendo-se dos seus pecados, voltando-se para as coisas de Deus, tendo fé em Deus, Deus vai imputar nele a sua justiça. É como se Deus desse a ele um alvará de homem justo e santo. É imputada a esta pessoa a justiça de Deus. Há uma referência aqui ao que Paulo disse a Filemon. Se você ainda não leu essa carta, ela é muito pequenininha, leia. Dá para você ler no intervalo das nossas aulas aqui. Dê pausa no vídeo, lê Filemon. No versículo 18, Paulo diz o seguinte a Filemon com relação a Onésimo. Onésimo voltou para a prestação de serviços ao seu senhor Filemon, né? Converteu-se ao evangelho e foi portador da carta de Paulo a Filemon. Quando Filemon recebe essa carta das mãos de Onésimo, Onésimo que lhe devia, Paulo disse o seguinte: se ele te fez algum dano, Onésimo, Filemon, vamos lá de novo, pessoal. Filemon, se Onésimo te fez algum dano, coloque esse dano na minha conta. O apóstolo Paulo disse. Então receba Onésimo de novo e a sua dívida precisa estar quitada. Coloque a dívida que ele tem com você, que Onésimo tem com você, Filemon, coloque isso na minha conta, diz o apóstolo Paulo. É uma referência ao que Jesus fez por nós. Quanto você devia para Deus? Quanto eu devia para Deus? A gente poderia pagar essa conta? Onésimo não conseguiria pagar a Filemon. Onésimo não conseguia pagar a sua conta para Filemon. Então Paulo disse, não, coloca na minha conta, eu tenho condições de te pagar. Até porque você deve a sua vida a mim. Entendeu, ô Filemon? Depois quem tira um tempinho e lê essa carta, é muito interessante. Jesus fez isso por nós. E aí Jesus imputa em nós a sua justiça. E é como se ele estivesse dizendo para Deus, ó Pai, este filho, o Júlio, não tem condições nenhuma de pagar a sua dívida de pecado. São muitos pecados, ele é muito pecador desde a sua infância. Mas Pai, Jesus dizendo para Deus, Pai, coloca na minha conta. Aleluia. Gente, isso é muito maravilhoso, é muita misericórdia de Deus. Isso aí é uma graça assim imensa. Nós jamais poderíamos ter isso, mas Jesus fez isso por nós. Amém? Glórias a Deus. Somos feitos justos diante de Deus. E isso aí, essa imputação da justiça de Deus na vida do pecador, responde à pergunta de Jó. Jó fez uma pergunta assim, capítulo 25, versículo 4. Como seria justo o homem diante de Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Humanamente falando, é impossível, todos erram, todos pecam. Paulo disse que todos pecaram, destituídos da glória de Deus, e é um fato isso. Como que alguém pode ser justo? Como alguém pode ser santo? Desta maneira, Jesus imputa a ele a sua justiça. Amém? Que lição maravilhosa, muita misericórdia do Senhor. Aí nós vemos aqui, mais adiante, a adoção de filhos. Atenção, você que é matriculado, pega a sua caneta, marque essas duas últimas linhas da página 146, importante para vocês, que precisam fazer as atividades aí do livro. Diz o seguinte:
A expressão adoção de filhos é a única palavra. A expressão adoção de filhos é uma única palavra no original. Aí vem a palavrinha qual que é, tá? Que significa posição. É como se alguém saísse de uma posição de não filho para a ser adotado como filho de Deus, tá bom? Essa questão de adoção ela é mencionada em Romanos, Efésios e João, né? Porque não recebemos. Em João está escrito assim, ó: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, fomos adotados. A doutrina da adoção, o ensinamento bíblico de adoção também faz parte dessa doutrina principal, que é a salvação, soteriologia, que estamos estudando. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar de santificação. O que é a santificação? Santo é aquele crente que vive separado do pecado, é aquele crente que vive separado do mundo. Porque o cristão ele tem duas naturezas, nós aprendemos aqui: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana é a herdada por Adão, claro, é essa carne aqui que nós temos, né? Que nós podemos ver. A natureza divina vem através da geração espiritual, né, que nós recebemos, vem através da regeneração, que nós tanto já falamos aqui, vem através da adoção, que acabamos de falar. Alguém só se torna santo depois de passar por esse processo. Se arrepende, é justificado por Deus, né? Nós já falamos de justificação na primeira aula. Ele é santificado e ele chega ao processo de santificação. Ele torna-se santo depois de passar por todos esses processos, regeneração e etc, etc, né? Vide aulas e minutos anteriores aqui também desta aula que acabamos de falar. Depois de todo este processo, a pessoa chega a ter uma vida santificada por Deus, tá? No nosso livro tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a santificação de objetos e eventos. Há na Bíblia, né, menção no Antigo Testamento, é bom que isso esteja claro aqui, menção no Antigo Testamento de objetos santificados e de dias, eventos santificados. É uma referência, são referências do Antigo Testamento, como por exemplo em Êxodo, em Deuteronômio, a Bíblia mostra isso. Por exemplo, e inclusive aqui cita igrejas, né? Cita templos, igrejas que são santificados ao Senhor e objetos dedicados a isso. Por exemplo, a igreja ela tem, né, um microfone, caixa de som, os bancos, eles são dedicados ao Senhor. No Antigo Testamento fazia-se uma referência, né, desses objetos como santificados. Por que santificados? Porque são separados para o uso de Deus. Amém? Vamos lá, santificação de pessoas. A santificação de pessoas, a minha santificação e a sua santificação, além desse processo, né, que eu disse aqui agora mesmo, ela tem 3 tempos. É nos colocado aqui, no capítulo, na página 149, como uma santificação em 3 tempos. Ser santo não é somente evitar o pecado, mas também servir ao Senhor com a sua vida, que eu disse em relação à santificação de objetos. Esta mesa aqui é uma mesa santa, podemos dizer assim, no sentido de que é uma mesa separada para o serviço do Senhor. A mesa onde eu estou apoiando, né, esses equipamentos, a minha Bíblia, este livro, isso aqui é comprado, esta mesa é comprada com dinheiro de dízimos, de ofertas, então é santo, pertence a Deus, não pertence a ninguém nesta terra, é ao Senhor, seja santo. Assim também pessoas, a santificação em pessoas também tem essa característica. Você, eu, nós somos separados para Deus, portanto somos santos, tá? Neste sentido. Santificação passada e santificação instantânea. É aquela santificação que recebemos na cruz do Calvário. Alguém, ao ser perdoado por Deus, torna-se santo, separado por Deus. Santificação presente e progressiva, né? Na experiência humana, no dia a dia do crente, a gente percebe isso. As pessoas, ao se converterem,
né, elas vão se santificando gradativamente. Uma coisa é uma pessoa, ao levantar as suas mãos confessando Cristo como seu Salvador, ela é santificada por Deus naquele momento, Deus perdoa os seus pecados. Porém, ela vai passar por um processo de santificação gradativa. Ou seja, quanto mais ela ler esta palavra, quanto mais ela se aproxima de Deus na oração, quanto mais comunhão ela tem, quanto mais ela entende sobre a sua velha natureza e a sua nova vida em Cristo, quanto mais ela conhece isso, mais ela vai tornando-se santa, né? Ela vai gradativamente. E aí nós temos o terceiro aspecto, né? O terceiro tempo, né? Dito assim, colocado dessa maneira pelo escritor do livro aqui. O terceiro tempo é no futuro, que é a santificação completa, quando nós estaremos com Deus na eternidade, e aí de fato nós seremos totalmente santos, ok? Seremos totalmente santos porque estaremos com Ele, e aí nosso envolvimento será totalmente com o Senhor, o nosso envolvimento será total com Deus, porque nós estaremos com Ele por toda a eternidade e não haverá nenhuma chance de envolvimento nosso com outras coisas que não seja com o Senhor. E aí seremos totalmente santos e totalmente dedicados a Deus. Amém? Não perca a próxima aula. Presciência, eleição, predestinação, livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo, assuntos para a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Atenção aos nossos alunos e pessoas que estão, porventura, acompanhando as nossas aulas. Inscrevam-se aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos e vamos aí adiante em breve. Aula 3 à disposição. Deus nos guarde. Tchau, tchau.